Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e, claro, aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, 25 de junho, você confere: a Mesne alinha mudanças nos protocolos de saúde e municípios devem emitir novos decretos visando conter a pandemia. Vítimas da Covid-19 são novamente lembradas pelo Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Comunidade regional se junta para apoiar família que perdeu tudo em incêndio nesta semana em Carlos Barbosa. Golpe do cartão clonado faz mais uma vítima em Bento Gonçalves. Dessa vez, foram desviados R$60 mil. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Já está em poder do Grupo Técnico de Saúde do Estado o Plano de Ação Regional elaborado pelo Comitê Técnico da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a Mesne, contendo mudanças nos protocolos de saúde para a região. A partir de agora, os municípios que compõem a Mesne e a região Covid deverão fazer a publicação dos seus decretos municipais, recepcionando os regramentos mínimos da região. As medidas entram em vigor a partir das publicações oficiais, sendo que todos os municípios têm a autonomia, se assim desejarem, de adotar medidas ainda mais restritivas. Entre as medidas adotadas está a mudança no horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que deverão encerrar as suas atividades à meia-noite. Fica proibida a aglomeração em supermercados, que passarão a ter controle de acesso em suas lojas. Haverá também restrição de permanência em praças e locais públicos, das 9h30 da noite às 7 da manhã, e o atendimento das lojas de conveniência nos postos de combustíveis somente até às 10 da noite, entre outras medidas. Em visita a Bento Gonçalves nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite realizou o anúncio da construção da rotatória na ERS 444, acesso à unidade da Vinícola Aurora, no Vale dos Vinhedos. Na oportunidade, também falou sobre os investimentos para as estradas da região e o convênio com o município de R$7.600.000, que irá proporcionar a continuidade da pavimentação da estrada do Vale Aurora. A construção da rótula será realizada através do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Governo do Estado. A parceria possibilita a realização de obras de pavimentação de estradas estaduais mediante o abatimento do valor do ICMS devido. Na rotatória em frente à Cooperativa Vinícola Aurora, que recebe na unidade do Vale dos Vinhedos até 90 caminhões diariamente, o investimento será de R$1.700.000. Durante o encontro, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, assinou o contrato para a pavimentação do primeiro trecho da estrada do Vale Aurora, que liga o Vale dos Vinhedos a Faria Lemos. O valor da obra é de R$1.056.000, referente somente ao primeiro quilômetro da pavimentação. E com o convênio com o Estado, mais R$7.600.000 serão encaminhados para a continuidade dos trechos restantes. Empréstimos não solicitados por aposentados ou pensionistas, compras online, serviços de telefonia e internet, bem como irregularidades nas contas de água e luz, estão entre os principais atendimentos realizados pelo PROCON de Bento Gonçalves. O órgão já contabiliza neste primeiro semestre ao menos 1.350 registros de reclamações por parte dos consumidores da cidade. Atualmente, o órgão de defesa do consumidor, o PROCON de Bento Gonçalves, tem tido muitas demandas relacionadas a serviços bancários não solicitados, ofertas de crédito, depósito de valores na conta de aposentados, enfim.
os quais não solicitaram os referidos empréstimos, né? Além disso, como é corriqueiro, infelizmente nós estamos tendo ainda uma grande demanda voltada para as questões de telefonia, né? E de compras de eletroeletrônicos pela internet, ou dos mais variados produtos online, na forma online, né? Que hoje se caracteriza um perigo muito grande, uma fragilidade muito grande na relação de consumo, quando a gente não detém o devido conhecimento da credibilidade do site que está oferecendo aquele produto, né? Então a gente sempre pede para que os consumidores fiquem ligados, né? Antes de comprar, consulte a reputação do site, né? Saber se o site é de confiança ou não. Então hoje em dia nós temos vários portais que resolvem essa situação, né? Por exemplo, o Reclame Aqui é um deles, né? Já de um ano para cá nós já tivemos mais de 3.700 atendimentos. No primeiro semestre nós estamos na beira de 1.400 atendimentos fundamentados, né, no nosso SINDEC, né, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E dentro das atribuições nossas também a gente tem um trabalho muito grande de processos que a gente vem realizando, processos administrativos com relação a esses bancos do assunto que eu falei anteriormente, né? A gente abriu o processo administrativo. Também nós temos a questão da fiscalização em supermercados, também com relação a produtos vencidos, que já gerou também a abertura de procedimentos com aplicação de multa, né? O que a gente faz, o apelo que a gente faz para a população de Bento Gonçalves é que sempre havendo dúvida na relação de consumo, na aquisição de produtos, ligue para o PROCON no 30558547 ou 30558544 para obter maiores informações. Nós estamos aqui de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, em havendo questões problemáticas, enfim, situações que já ocorreram, que não tem como prever preventivamente, né? Solicitamos que o consumidor já faça seu agendamento, que o nosso atendimento é por agendamento de horário. O PROCON de Bento Gonçalves funciona no centro da cidade, junto à sede da prefeitura, e atende a população de forma presencial através de agendamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Uma posição contrária à instalação de uma praça de pedágio pode complicar a concessão da ERS 122 pelo governo do estado na cidade de Farroupilha. Na quinta-feira, o prefeito Fabiano Feltrin lançou campanha em suas redes sociais se manifestando contra a instalação do pedágio no município. Para deixar clara a sua posição, o prefeito está inclusive convocando a comunidade de Farroupilha para uma manifestação pacífica em forma de carreata e buzinaço neste sábado, a partir de 15 para as 3 da tarde. Nós estaremos fazendo neste sábado em Farroupilha uma manifestação contra o pedágio neste município. Como presidente da MESME, a gente é favorável aos pedágios no sentido de que a gente vai avaliar também as questões de tarifas, localizações, os reinvestimentos, quais os locais adequados, mas no caso específico de Farroupilha, fomos a cidade mais prejudicada porque nós tivemos aqui uma questão muito local de um desvio dos pedágios. Ou seja, todo investimento de um mandato de um prefeito foi colocado nesse desvio, porque ele era muito perto da cidade e também ao lado da cidade lindeira, Caxias do Sul, que é onde nos deslocamos para praticamente tudo. Aqui, pela proximidade, por ser cidades lindeiras, os munícipes acabam trabalhando numa cidade, morando na outra, então esse entrelaçamento ele é muito rotineiro. Por isso que Farroupilha então é contra o pedágio no município, por termos compreendido, a população entende que já pagou o seu preço, né? Já tivemos toda essa questão do pedagiamento, não veio os investimentos que foram prometidos e também todos os recursos do município naquele período foram para um desvio, né, para termos calçamento nesse desvio. Por isso que convidamos a todos, então, que queiram estar conosco, neste sábado, uma movimentação pacífica, uma carreata pacífica. A gente não vai descer do carro, a gente sai às 14h45 da Prefeitura de Farroupilha, vai até o antigo pedágio, faz o contorno e retornamos para as casas, sem sair do carro, sem atrapalhar as estradas, sem bloquear nada, extremamente pacífico, mas dando visibilidade
para esse manifesto da população de Farroupilha, e eu, como prefeito, como chefe do Executivo Municipal, estou atendendo a solicitação das entidades SICs, CDL, Sindigênios, Sindilojas, OAB, presidentes de associações de bairro, e por isso, então, essa representação para manifestarmos essa indignação com o pedágio sendo instalado em Farroupilha. A saída será em frente à Prefeitura de Farroupilha, com direção à sede da Polícia Rodoviária Estadual na ERS 122, onde ficava o antigo pedágio. De acordo com Feltrin, o pedágio será uma punição para a comunidade farroupilhense que, segundo ele, já pagou a sua conta por anos, enquanto havia a cobrança tarifária entre Farroupilha e Caxias do Sul. Fabiano Feltrin relembra que os governos passados já usaram recursos para a construção do desvio do pedágio, justamente para dar uma alternativa às pessoas que usam esse trecho diariamente. E agora no Jornal TV Com, vamos a Brasília. Vamos conferir os bastidores da Câmara dos Deputados no comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá amigos, aqui deputado federal Sanderson, mais uma vez aqui para comentar com vocês sobre a rotina nossa aqui de votações na Câmara dos Deputados nessa semana. Votamos e aprovamos, finalizamos a votação da chamada capitalização da Eletrobras. A medida provisória 1031 foi votada e encaminhada à sanção presidencial, fazendo com que esse setor, tanto da produção como da distribuição de energia, possa ser disponibilizada, entregue à iniciativa privada. Não teremos nenhum problema aí de segurança nacional, de defesa nacional, muito menos de soberania, porque questões estratégicas, como é o caso da Itaipu Binacional, continuarão sob o comando da União Federal, como também a chamada eletronuclear permanecerá também sob o comando do governo federal. Outra medida importante que nós votamos foi a medida provisória 1040, aprovamos na Câmara essa semana, medida que retira uma série de exigências e gargalos burocráticos para a abertura de empresas, medida que certamente produzirá aí a geração de novos empregos, retirando uma série de exigências que não são mais necessárias e que precisam serem agilizadas nesse processo de abertura de empresas. O Brasil era um dos países, num ranking aí mundial, um dos países com o maior número de exigências legais e burocráticas para abrir-se uma empresa, e agora, com a aprovação da medida provisória 1040, essas questões todas serão resolvidas. Claro, a matéria agora vai para o Senado e o Senado também fará a sua análise. E votamos também nessa semana, lamentavelmente, votamos, e não com o meu voto, mas foi aprovado aqui um projeto de lei de número 9 de 2021, flexibilizando a chamada lei da ficha limpa. Eu votei contra, no sentido de que aqueles agentes políticos, gestores públicos, do modo geral, que tenham sido condenados por má gestão, cuja pena seja de multa, esse projeto permite que esse sujeito, mesmo com as contas rejeitadas, possa continuar na vida pública, possa concorrer nas eleições. Isso é um enorme retrocesso na lei da ficha limpa, mas o fato é que a Câmara aprovou um projeto que alija a lei da ficha limpa. Isso é muito ruim para nós que buscamos sempre a moralização na vida pública. De qualquer maneira, estamos muito atentos para o cenário dentro do Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados. Nós temos ainda no Senado a chamada CPI da Covid, que continua em andamento. Na nossa visão, uma CPI inoportuna, inconveniente, que não tem trazido até agora nenhuma contribuição positiva para o Brasil. De qualquer maneira, estamos aqui atentos, trabalhando na construção de um Brasil melhor para todos. Um abraço a toda a população de Bento Gonçalves e região e um ótimo final de semana. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias.
Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesme. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A instabilidade que se fez presente ao longo da semana em pontos do Rio Grande do Sul se dissipou nesta sexta-feira e o sol voltou a aparecer em todo o estado. Ao longo do dia, porém, ocorreu a volta da nebulosidade e, ao final da tarde, cidades que amanheceram com neblina voltaram a registrar o fenômeno devido à umidade. Neste sábado, uma frente fria vai avançar de forma continental sobre a região sul do país e um sistema de baixa pressão que se forma no Paraguai vai se deslocar ao largo da região sul e espalhar muitas áreas de instabilidade. Há risco para temporais já durante a madrugada por causa do deslocamento da área de baixa pressão, principalmente sobre áreas do oeste do Rio Grande do Sul, inclusive na região de São Luís Gonzaga. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade avançam com o sistema e chegam à região da Grande Porto Alegre e em todo o centro-sul gaúcho, também com risco de chuva forte e volumosa, acompanhada de fortes rajadas de vento. As pancadas de chuva devem se concentrar entre a tarde e a noite, mas também com risco de alguns temporais no norte gaúcho, no oeste e parte do sul de Santa Catarina e também sobre a região de Foz do Iguaçu. Na capital Florianópolis, o céu enche de nebulosidade, mas ainda não chove. O tempo firme persiste na região de Curitiba e em todo o centro-norte paranaense.
A mínima prevista em Porto Alegre é de 12, máxima de apenas 18 graus. E em Curitiba, dia frio com mínima de 13, máxima de 23 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o sábado a presença do sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, dia chuvoso durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar neste sábado entre a mínima de 12 e a máxima chegando aos 23 graus. No domingo, um pouco mais de frio, com a mínima em torno de 8 e a máxima chegando aos 18 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Ao longo dos nossos comentários aqui, muitas semanas atrás, alertamos a comunidade de que o dinheiro do coronavírus estava servindo para outros fins. Numa das oportunidades, dissemos que tínhamos detectado um absurdo da previsão da compra de troféus e medalhas com dinheiro do coronavírus. Alguns vieram a público para dizer que era fake news. Teve vereador que se manifestou dizendo que, na verdade, tinha havido um engano. Aparentemente, em determinado momento, inclusive, a informação teria sido trocada do local das informações da transparência. Pois o que é que eu encontro no dia de hoje, 25 de junho, na prestação de contas do coronavírus? Nada mais, nada menos do que o empenho para pagar troféus e medalhas, cujo vencimento para pagamento é agora, na primeira semana de julho. Valor que, comparado com outros, supera gastos que seriam até, embora mínimos dentro de um contexto de milhões de reais, supera outros de atendimento de materiais básicos. Num momento como esse, em que se agrava a crise, que é necessário cada vez mais dinheiro para investir no atendimento da saúde das pessoas, e vamos falar só da contaminação e tratamento do coronavírus, temos que encontrar definitivamente que está aí a prova, afinal foi emitido o empenho e está ali a previsão de pagamento semana que vem de troféus e medalhas. Por isso que a semana passada vimos aí, possivelmente são os mesmos que vimos o secretário de governo entregando em fotos publicadas nas redes sociais. Lindos troféus, lindas medalhas, mas isso está certo. Definitivamente não há como ter esperança nessa administração de Oxiqueira. Não dá para entregar as armas e a decepção é tão grande que a vontade é largar definitivamente a tentativa de acompanhar os trabalhos, as atividades e o que é dito, o que é feito e não é feito nessa administração. Mas sinceramente, e peço desculpas hoje pela efusividade das minhas palavras, mas não dá para aguentar uma coisa como essa. Definitivamente, por essas e por outras, é que se pode dizer que a administração de Oxiqueira perdeu a vergonha na cara, se é que teve algum dia. Porque se alguém concordar que se gaste dinheiro que veio para o combate do coronavírus em troféus e medalhas, que fique com esse pensamento obsoleto. Porque tenho certeza que a maioria, a grande maioria, contaminada ou não, com menos ou maior grau de responsabilidade, não pode concordar com um absurdo desses. Vamos ver que desculpas virão na semana que vem, mas duvido que alguém tenha cara de pau de vir negar
este absurdo que se encontra na prestação de contas do coronavírus e que é este absurdo do gasto do dinheiro do combate do coronavírus com troféus e medalhas. Aonde é que vocês pretendem parar com tudo isso? Pensem nisso e fiquem com Deus. A comunidade da região está se mobilizando para ajudar a família de Carlos Barbosa, que nesta semana teve a sua casa consumida por incêndio, que inclusive vitimou uma idosa de 88 anos. O fato ocorreu na tarde da quarta-feira e as causas do sinistro ainda estão sendo levantadas pelo Instituto Geral de Perícias. No incêndio, morreu carbonizada a idosa Idovina Scheibel Boni, de 88 anos, que não pôde ser resgatada a tempo e dependia de cadeira de rodas para se locomover. Além de Dona Idovina, moravam na casa o seu filho, a nora e a neta de apenas 7 anos. A família e a comunidade estão buscando agora doações para reconstruir a residência e até mesmo roupas de cama, mesa e banho, além de alimentos, materiais de higiene e limpeza, móveis, calçados, roupas, agasalhos e eletrodomésticos. As doações em dinheiro podem ser feitas através de depósitos bancários e os donativos podem ser entregues no local em que a família residia até então, podendo ser deixada com os vizinhos. As vítimas da pandemia foram novamente lembradas no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Na noite da quinta-feira, 500 velas foram acesas para iluminar a igreja em homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 no país. A ação teve por objetivo oferecer um pouco de conforto e paz às famílias que vivem o luto causado pela pandemia, o que impede até mesmo que os ritos de despedida aconteçam normalmente. Além dessa iniciativa, o santuário já ofereceu outras manifestações de luto e respeito às vítimas. No final do mês de março, cerca de 1.000 cruzes foram espalhadas na esplanada do santuário, chamando a atenção da imprensa e de devotos espalhados pelo mundo. Além disso, no último sábado, dia 19, uma missa foi celebrada em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para lembrar as 500 mil mortes pela Covid. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 42 pacientes internados com a Covid, um a menos em relação à quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 13 eram ocupados por portadores de outras doenças e um apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 32 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 46 pacientes seguem internados, 3 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro São Roque, aqui em Bento, é a mais nova vítima a cair no golpe do cartão clonado. Apesar dos avisos que são emitidos pelos órgãos de proteção ao consumidor e até mesmo pelas instituições, dando conta que nada é feito via telefone, mensagem de texto ou pelo WhatsApp, ela não titubeou e seguiu as ordens dadas pelo estelionatário. No golpe, ela perdeu nada mais, nada menos que R$60 mil.
Como sempre, o criminoso ligou para a casa da vítima, se identificando como um funcionário da Caixa Econômica Federal, dizendo que o cartão dela teria sido clonado e que 2 saques teriam sido feitos, totalizando R$ 4.859. Na conversa, ele disse que para fazer o bloqueio do cartão seria necessário alguns dados da conta e a senha da mesma. O estelionatário ainda orientou a vítima a se deslocar até a agência Centro da Caixa e realizar algumas operações que eram repassadas pelo celular. Ao perceber que se tratava de um golpe e ao conversar com o seu filho, a família então descobriu o desvio de R$ 60 mil da conta bancária. Policiais da Brigada Militar prenderam na noite da quinta-feira um integrante da facção Os Abertos, que estava foragido da justiça. Ele foi flagrado com drogas e dinheiro em um apartamento aqui em Bento Gonçalves. A prisão só foi possível devido à denúncia anônima recebida pela Brigada Militar, informando que um rapaz de 26 anos estaria no local, situado em um apartamento na rua Fiorello Bertuol, no bairro Progresso. Foram apreendidos um tijolo de maconha pesando 754 gramas, R$ 9.470 em dinheiro, 2 balanças de precisão, 4 rolos de plástico filme e um aparelho celular. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, aqui de Bento, sendo posteriormente levado à Penitenciária Estadual da capital do vinho. E no esporte, neste sábado, o Esportivo recebe o Caxias pela 4ª rodada do Grupo A8 do Brasileirão da Série D. Será o 3º clássico da polenta, válido por um torneio de âmbito nacional. No histórico do confronto entre Esportivo e Caxias, o tradicional clássico da polenta tem números favoráveis à equipe grená. No entanto, se tratando de confrontos em competições nacionais, o Esportivo está invicto em jogos frente ao seu rival. No jogo de amanhã, o Esportivo vai em busca da vitória, não só para se manter na zona de classificação no grupo A8, como também almeja defender a sua invencibilidade no clássico em campeonatos de âmbito nacional. As 2 únicas ocasiões em que o Esportivo e o Caxias se enfrentaram em uma competição nacional foi há 14 anos, ainda em 2007. Na ocasião, os 2 confrontos foram válidos pela primeira fase da Série C. Nesses 2 jogos, na Montanha dos Vinhedos e no Centenário, o Esportivo saiu vencedor, aplicando 2-1 no Caxias em ambos os jogos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 25 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS. Boa noite!